A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 24º dia do nosso propósito de 66 dias na leitura de Isaías. É uma alegria poder caminhar junto com vocês mais uma vez pela palavra de Deus. E se hoje é o seu primeiro dia conosco, seja muito bem-vindo. Que o nosso Senhor prepare o nosso coração para aquilo que nos deseja revelar por meio das Escrituras. Irmãos, ontem nós caminhamos por Isaías 23. Nós aprendemos que as riquezas, o poder e tudo aquilo que o ser humano considera permanente pode simplesmente desaparecer como um sopro. Mas Deus vai sempre permanecer. Mas hoje, o profeta Isaías amplia ainda mais o nosso olhar. Ele deixa de falar apenas sobre uma cidade ou uma nação. Agora, a mensagem alcança toda a terra. Vivemos num mundo onde as notícias mudam o tempo todo. Nós temos guerras, pandemias, crises, doenças, incertezas. É tanta coisa acontecendo nos dias de hoje que às vezes tudo isso pode fazer o nosso coração se perguntar: existe alguma esperança quando tudo parece estar sendo abalado? Não vamos responder essa pergunta agora, mas vamos permitir que a própria palavra do Senhor nos conduza. Vamos respirar fundo, acalme o seu coração e vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías no capítulo 24. Vamos lá? Eu estarei lendo na versão NVT, mas se a versão da sua Bíblia for diferente da minha, não tem problema, basta apenas me acompanhar. O importante é caminharmos juntos e permitirmos que Deus revele ao nosso coração aquilo que Ele deseja nos ensinar hoje por meio de sua palavra. Isaías, capítulo 24. A destruição da terra. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta a sua superfície e dispersa seus habitantes, sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada. O Senhor falou. A terra lamenta e seca, sim. O mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram os seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Seus habitantes pagam por seus pecados. São destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca. As videiras murcham, os que festejam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou e já não se ouvem gritos alegres de celebração. Aos acordes melodiosos da harpa se calaram, acabaram-se as alegrias do vinho e das canções, a bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos, todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho. A alegria transformou-se em tristeza. A celebração foi expulsa da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente. Como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glórias ao Senhor. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor, ó Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece, a traição por toda parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparem da armadilha serão pegos num laço.
Destruição cai dos céus como chuva. Os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou. Está totalmente destruída. Ela é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado. Estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes nas nações da terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e, por fim, castigados. Então, o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte de Sião. Reinará com grande glória em Jerusalém, diante de todas as autoridades do povo. Uau! É uma reviravolta. Mas quem falou que para arrumar uma casa a gente não precisa bagunçar primeiro? Você que é mãe e mulher sabe do que eu estou falando. Ontem, ao caminharmos por Isaías 23, nós aprendemos que as riquezas e o poder e tudo aquilo que o ser humano considera permanente podem desaparecer. Mas tudo partiu para o bem. Existe aquela pergunta inicial que nós fizemos. Existe uma esperança quando tudo parece estar sendo abalado? Ao caminharmos por este capítulo, nós vimos uma descrição impactante. A terra vai ser abalada. Os povos sofrem as consequências do pecado. Nada parece permanecer como antes. Mas em meio a este cenário, uma verdade continua firme, que Deus permanece em seu trono. Este capítulo não nos convida a colocar a nossa confiança nas circunstâncias, mas também não nos chama a viver dominados pelo medo. Ele nos lembra que mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável, o Senhor continua governando com justiça e santidade. E sabe, quase no final deste capítulo, os nossos olhos estão direcionados para uma cena de esperança. O Senhor reina, sua glória é manifesta, e aquilo que parecia apenas juízo termina apontando para o reinado daquele que nunca perde o controle. A luz que acabamos de ler, talvez Deus esteja nos lembrando hoje que a nossa segurança não está na estabilidade desse mundo, mas está naquele que reina para sempre. Os nossos olhos permanecem no Senhor. Encontramos paz, mesmo em tempos de incerteza. Sabe, irmãos, quando tudo está abalado, Deus continua reinando. E, pensando em tudo isso, não há palavra melhor do que esta para o nosso dia: esperança. E se essa palavra falou em seu coração, escreva nos comentários abaixo a seguinte frase: minha esperança permanece no Senhor. Talvez esta simples declaração fortaleça alguém que ainda esteja atravessando um tempo difícil. Talvez você, ou eu, ou nós estejamos passando por este tempo difícil. Vamos sempre trazer o nosso Senhor em nossas esperanças. E o versículo para o nosso dia é este: então a lua se envergonhará e o sol será iluminado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião, em Jerusalém, diante de seus líderes, e eles manifestará sua glória. Ao caminharmos por esta leitura em Isaías 24, nós contemplamos um Deus santo, justo e soberano. Um Deus que governa não apenas uma cidade, uma nação, mas toda a terra. E mesmo quando tudo parece instável, seu reino permanece inabalável. À luz desta palavra, levemos conosco uma pergunta para o restante do nosso dia. O que Deus deseja revelar ao nosso coração neste capítulo hoje? Muito obrigada por caminhar junto mais uma vez nesta leitura. Cada capítulo de Isaías tem ampliado o nosso olhar para quem Deus é. Mas amanhã, meus irmãos, Isaías 25, nós veremos um dos cânticos mais belos de todo o livro. Depois de tantos anúncios de juízos, encontraremos um povo louvando ao Senhor, porque Ele permanece fiel, vence a morte, enxuga as lágrimas de seus filhos. Tenho certeza que será
uma leitura que tocará profundamente o nosso coração. Vai ser inesquecível, não percam o dia de amanhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.